Então, gente, nesse momento a gente vai tratar sobre o assunto de aculturação e os seus processos. Antes de começar, como na outra aula que eu gravei, que eu estou nesse processo de reedição dos conteúdos, para finalizar até o dia 29 de janeiro, esse ano letivo, eu comecei com uma canção da Chris Brown. E agora eu quero começar esse conteúdo sobre aculturação com uma provocação, um poema do Vinícius de Moraes. É a partir de uma canção chamada Samba da Bênção, de 1967, foi a primeira vez que essa música foi lançada no álbum do poeta Vinícius, que é um poeta da Bossa Nova, né, a Bossa Nova lá da década de 1950, mas a gente não vai adentrar nesse período histórico não, tá? A gente vai passar por outros períodos históricos que pode exemplificar bem esse processo de aculturação, tá? Mas como eu disse, eu vou ler um trecho da canção Samba da Bênção, do Vinícius de Moraes e do Baden Powell, certo? A vida, prestem atenção, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Deixa eu ajeitar aqui que tá sambando, falando de Samba da Bênção, tá sambando aqui o celular. Vou repetir. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Vou até cantar pra vocês, ó. É melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. E o outro pedaço que eu gosto muito é porque o samba nasceu lá na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Mas, aí, em um dado momento, Vinícius, no meio dessa canção, ele recita essa frase, né? Na verdade, um texto mais longo que tá incluído, que tem essa frase incluída, né? A vida é a arte do encontro. Professor, o que tem a ver essa frase com o conteúdo aculturação? Então vamos lá. A aculturação, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês sobre a aculturação é justamente isso, que a aculturação é um processo de encontro, é um encontro entre duas culturas, certo? Então, Vinícius estava certo, a vida é a arte do encontro. No processo de aculturação, Vinícius não estava certo, né? Então, a aculturação é um encontro entre duas culturas, ou seja, é um fenômeno de interação social, um contato entre grupos distintos, né? Uma cultura A entra em contato com uma cultura B, e dessa relação surge um processo de interação, e aí dá-se o processo de aculturação, certo? Então, basicamente, é isso que é a aculturação. Professor, então deve ser legal. Encontrar o outro é sempre legal. Nem sempre é assim. E ainda mais quando a gente está neste campo, estudado pela antropologia, lembra que a cultura, além da geografia, da história, das artes, o campo que se consolidou no estudo das culturas foi a antropologia lá no século XIX, né? E a partir disso a gente começa a compreender melhor esse campo de estudo, esse objeto de estudo chamado cultura. E aí a gente chega nessa denominação, né? Nessa conceituação sobre aculturação, né? Então, a antropologia percebeu que quando duas culturas se encontram, existe uma interação social. E essa interação social dá-se o nome de aculturação. Mas vamos aprofundar e problematizar esse processo de aculturação, né? Nem todos os encontros são interessantes, nem todos os encontros são saudáveis para uma das partes desse encontro. Então, a tipificação que podemos encontrar sobre a aculturação, ela pode se dar de maneira indireta e de maneira direta. Por meio da transculturação, e eu vou falar, né, pausadamente, cada tópico desse, dominação e sincretismo. Eu vou falar sobre esses três processos de aculturação. Transculturação, dominação e sincretismo, certo? A transculturação, nos tempos modernos, é que a gente percebe ainda mais, com mais perspicácia, o processo de aculturação por meio da transculturação. Por quê, professora, agora, na pós-modernidade, né? No tempo hoje, no tempo agora, no aqui e agora, a gente percebe mais facilmente esse processo de transculturação. A transculturação, ela acaba sendo um encontro sem conflitos, certo? É um processo de assimilação que algumas culturas receptoras vão digerir através do modo de comportamento de outro grupo social, mas que é difundido através do processo migratório, ou seja, o Brasil sofreu um processo migratório, né? Então, através desse processo migratório, através da assimilação desses comportamentos de outros grupos sociais, através dos meios de comunicação, ou seja, é um processo que não é tão conflituoso assim. Existem algumas tensões, né, porque a gente sempre passa por esse processo de estranhamento do choque cultural, certo? Quando a gente acaba interagindo com o outro, mas não é um processo de tanto conflito assim, a transculturação. Então, só para a gente entender que, assim, a partir do fenômeno da globalização, o processo de transculturação, ele é inevitável. Eu vou ler uma citação aqui do Stuart Hall, de 1998. Ele diz o seguinte: explica que as sociedades modernas são investidas de interação e fragmentação constante. Ou seja, é uma característica, está implícito, né,
às sociedades modernas essa interação e fragmentação constante. Reestruturam a ideia de espaço e tempo e rapidamente formulam suas próprias práticas que se interconectam com os demais. Ou seja, as fronteiras elas foram diluídas com o processo de globalização, né? Então os territórios são flutuantes. Claro que os continentes ainda existem, claro que os países ainda existem, claro que as línguas ainda existem, enfim, mas os territórios eles são muito mais flutuantes por conta da cultura digital que a gente vive hoje. Através desse processo de globalização, a gente tem uma capacidade de interação maior, certo? Então, assim, a gente conhece, por exemplo, vou dar um exemplo da minha filha, tá? Eu não sei se vocês conhecem esse negócio de K-pop, eu acho K-pop, sei lá, né? Eu que sou velha aqui. E a minha filha, ela, por ouvir muito a minha sobrinha, a Gabi, escutar esse negócio de K-pop aí, ela diz, olha mãe, eu quero morar na Coreia do Sul. E o jeito dela, as danças dela, são sempre muito características com esse gosto musical, com esse movimento musical lá da Coreia do Sul. Ou seja, estou exemplificando o que o Stuart Hall acabou de nos dizer, né? As sociedades modernas são investidas de interação e de fragmentação constante, a gente muda constantemente, né? Então, o processo de transculturação é permitido pelos meios de comunicação, por meio da cultura digital, por meio das redes sociais, certo? Então, o processo de transculturação. A minha filha, aqui na cidade de Maceió, com hábitos e comportamentos lá da cultura da Coreia do Sul. Ou seja, é um processo de modificação de hábito, de costumes, de gosto estético, certo? A partir desse processo de transculturação permitido pela popularização, por exemplo, da internet. Entenderam o que é o processo de transculturação? Que acaba sendo permitido mais facilmente pelo fenômeno da globalização. Agora, eu vou falar, lembra que eu disse, olha, eu vou problematizar. O que é problematizar? Eu vou refletir criticamente sobre o conceito de aculturação. Não vou dizer, é um encontro entre duas culturas. Beleza, eu entendi, professora. Não, agora a gente precisa, menino, isso aqui tá sambando. A gente precisa entender quando esse processo de aculturação ele é benéfico, quando esse processo ele não é saudável e o quanto ele pode ser exterminador também, né? Então, a aculturação por dominação. Eu falei a aculturação pelo processo de transculturação, né, que é um processo não tão conflituoso assim, que a gente acaba modificando hábitos ou aderindo hábitos e valores de outra cultura. A aculturação por dominação é uma entrada marcada pelo uso da força, sobrepondo a ideologia, sobrepondo a ideologia e costumes de um grupo na cultura do outro. Ou seja, eu me sobreponho sobre o outro, eu chego no território do outro querendo me fazer sobre o outro, né? Então, é uma entrada marcada pela força, a aculturação por dominação. Eu domino o outro e sobreponho a minha cultura no lugar da cultura dele, ocupando territórios, impondo crenças, línguas, interdições ideológicas, ou seja, o que eu penso é o que é certo. E o que você pensa, além de estar errado, não tem qualidade, está no lugar do irracional, de inferioridade, né? Da não lógica, eu que sou a pessoa lógica, eu que sou a pessoa que tenho razão, eu que estou chegando com um avanço, eu que estou chegando com um progresso, entende? A cabeça do colonizador. Então, através de colonizações e guerras, não sendo processos extintos no mundo moderno. Pois a dominação econômica, guardem essa reflexão, porque a gente pensa na colonização como só lá o processo de colonização no início da descoberta do Brasil, vamos problematizar tudo isso. Mas existe também a dominação econômica, é uma maneira que a gente pode chamar de neocolonização. Então, esse é o perfil, certo, do conceito de aculturação por dominação. Então, se na transculturação a coisa chega mais fluida, mais, como eu posso dizer, é imposta de uma maneira mais leve, no processo de aculturação por dominação não é porrada, né? Eu chego me impondo sobre o outro. Então, eu gostaria de refletir com vocês, já está 12 minutos, eu quero acelerar para que a gente possa ter uma edição rápida desse vídeo, tá? Então, assim, a colonização, só pra gente entender, né? Quando começou, não é quando começou, na verdade, a história da humanidade, enfim, tem várias histórias sobre processo de aculturação. Mas para nós, aqui, do continente americano, né, da América do Sul, a gente sentiu muito quando a gente passou pelo processo de colonização, ou seja, o olhar do outro sobre nós a partir da descoberta do Novo Mundo, lá no século XVI. Ou seja, com o avanço marítimo, com a mercantilização, né, na Europa, a gente foi descoberto enquanto continente, porque antes só havia o continente europeu, o continente africano, o continente asiático, a Oceania. E se vocês não sabem, só aqui um adendo, esses nomes, inclusive, estão todos lá calcados na mitologia grega. Enfim, eu comprei esse livro aqui de mitologia, certo? E aí eu descobri, por exemplo, que os nomes eu não sabia. Não tenho obrigação de saber. Mas, assim, eu descobri que os continentes, por exemplo, a Europa era uma ninfa, que a Ásia e a Oceania eram irmãs, filha do Poseidon, que era deus dos oceanos, irmã de Júpiter, irmão de Plutão, enfim, filhos todos de Zeus. Enfim, filhos de Zeus não, filhos de Saturno, certo? Só pra gente entender aqui, né? Então, antes
antes da descoberta do Novo Mundo, só existiam esses continentes, né, pra gente voltar ao conteúdo. Só existiam a Europa, a África, a Ásia e a Oceania. Ou seja, a partir dessa expansão marítima, a Europa, né, com Portugal, com a Espanha, enfim, eles fazem esse processo de exploração de novos territórios. Eles achando que estavam indo para a Ásia, para a Índia, acabaram chegando aqui no continente americano. Inclusive o continente americano, ele foi nomeado por conta do Américo Vespúcio, que foi um dos navegantes, certo? A gente vai falar dele daqui a pouco, quando a gente falar sobre a literatura, o que era escrito nesses momentos de navegação, tá? Então, assim, a partir desse momento da descoberta do novo continente, nesse processo de solidificação dos estados nacionais, como Espanha, França e Inglaterra, o que acaba acontecendo? Esse olhar estrangeiro se apossa dos nossos territórios e acaba nos escravizando, né? Escraviza o índio, explora o índio, na verdade, extermina o índio, escraviza o negro, certo? Ou seja, quando eles chegaram aqui, não foi um processo de interação pacífica, não foi um encontro entre duas culturas, foi uma aculturação, né, que acabou, inclusive, matando, literalmente e simbolicamente, a identidade que existia nas nossas terras. Então, é importante a gente entender que nem todo processo de aculturação, ele é um bom processo de aculturação, ou seja, é um processo de uma relação de troca, né? Porque quando a gente pensa em encontro, a gente pensa em relação de troca, e não foi o que aconteceu, certo? Só pra gente situar. E isso lá no século XVI. E a gente tem também uma outra referência de processo de aculturação muito forte, não só na América, mas também na África e na Ásia, com o processo de neocolonização no século XIX. Então, é importante, quando a gente pensa assim, esse processo por dominação é um processo de apagamento, muitas vezes, de silenciamento. Ou seja, por que será que a gente estuda muito a cultura europeia? Por que será que a gente tem muito branco como referência? Por que será que a gente conhece Da Vinci, Leonardo da Vinci, que a gente conhece a Mona Lisa, mas a gente não conhece, por exemplo, as produções indígenas? Claro que não tinha um nome, não existia essa figura de artista, né? Mas por que a gente conhece pouco sobre a cultura indígena? Porque a gente conhece pouco sobre a cultura do negro, sobre a arte produzida pelo negro, sobre a arte produzida pelo indígena, por conta desse processo de aculturação por dominação que fez com que muitas coisas fossem silenciadas e apagadas. Então, a gente precisa refletir criticamente sobre esses processos, certo? Então, assim, o processo de neocolonização, por exemplo, enquanto lá na colonização a expansão era para formar colônias, explorar, ter matéria-prima para o desenvolvimento da Europa, certo? Na neocolonização, a ideia era a expansão, era o fortalecimento, sim, da Europa como continente, né? E os seus países, os seus estados-nações, mas pensando em mercados consumidores. Olha o que eu estou dizendo. Se lá, por exemplo, no Brasil colônia, os portugueses só queriam pegar o nosso ouro, só queriam pegar o nosso açúcar para o próprio abastecimento, para a própria riqueza, sem pensar no desenvolvimento local, aqui no processo de neocolonização existe até uma ideia de exploração, não é só exploração do território, é exploração do território, mas também que esse território seja consumidor dos seus produtos. Né, que a gente consuma o que vem da Europa. Isso lá no século XIX. Isso é resultado de um fato histórico que foi a segunda Revolução Industrial, certo? Então, a primeira Revolução Industrial pensando na Inglaterra, a segunda Revolução Industrial, a primeira Revolução no século XVIII, a gente está falando do século XIX. No século XIX, a consolidação da França, a consolidação da Alemanha, a consolidação industrial dos Estados Unidos, e isso acabou acarretando nesse processo de exploração dos territórios para a expansão do mercado consumidor. Certo? Então, mais uma vez, é importante a gente pensar que essa exploração dos territórios, a exploração dos territórios e a escravização dos corpos e das mentes, né? Então, a exploração dos territórios, no processo do colonialismo, ela constrói uma visão sobre nós mesmos de quem nós somos sem a participação da gente. O que eu estou dizendo? Professor, ficou confuso. Ou seja, através das leituras das navegações produzidas pelo Américo Vespúcio, pelo Pero Vaz de Caminho, a imagem, por exemplo, dos povos indígenas foram construídas. Ou seja, lá no século XVI, toda a literatura sobre o mundo novo, que circulava na Europa, era um olhar do estrangeiro sobre nós, era um olhar mítico, né? Era um olhar do que eu vejo em você, e não do que você realmente é. Então, as oposições como o bom selvagem, o mal selvagem, lembra que eu falei na aula passada sobre essas oposições, né? E no neocolonialismo, levando esses produtos, que eu falei, né? A expansão do mercado consumidor, eu tô levando o meu modo de ser, eu tô levando o meu modo de pensar, eu tô levando a minha religião, né? Então, é um encontro muito conflituoso, o apagamento do outro, o silenciamento do outro. Eu vou ler um trecho do Poeta dos Escravos,
né, o poeta abolicionista Castro Alves, que é lá do século XIX, né, que tem características de uma literatura realista. Um poeta nacionalista. Navio Negreiro. Ontem, a Serra Leoa. A guerra, a caça ao leão. O sono dormido à toa sobre as tendas da amplidão. Eu vou começar, ficou meio confuso. Navio Negreiro. Ontem, a Serra Leoa. A caça ao leão. O sono dormido à toa nas tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste como jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades. Varrei os mares, tufão. Esse trecho do texto do Navio Negreiro do poeta dos escravos, Castro Alves, está relatando a travessia marítima dos negros escravizados, os chamados navios negreiros, né? Então, os europeus invadem a África, escravizam esse povo que antes eram livres, eram reis nas suas sociedades tribais, e colocam eles, como ele diz aqui, num porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo. Antes, eles tinham a liberdade e as tendas da amplidão. E aí o poeta, ele se pergunta, dizei-me, Senhor dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é delírio. Será que é delírio, né? Ele pergunta, será que é delírio o que eu estou vendo, o que eu estou constatando com os meus olhos? Ou seja, o Navio Negreiro, quando chegou, e ele ainda relata uma pandemia, a gente está vivendo uma pandemia nesse momento, lá no século XIX, no início do século XIX, com a chegada do navio Negreiro no porto de Pará, chega também a pandemia, a varíola, né? E ele relata nesse trecho aqui, né? Ó, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, ou seja, de uma pessoa que morreu, e o baque de um corpo ao mar. Ou seja, quantos corpos foram jogados nessa travessia porque adoeceram, né? Há relatos de que mais ou menos eram 50 óbitos por dia, 1.800 internamentos na época. Algo parecido com o que a gente está vivendo, né? A questão da varíola. E ele se pergunta, será que tudo isso é verdade? Será que a gente não vai se... por que tanto horror, né, perante os céus? Isso é resultado do processo de neocolonização, o processo de aculturação da América do Sul pelos Estados Unidos, da África e da Ásia pela França, pela Europa, né? Enfim, só pra gente pensar um pouco como pode ser cruel esse processo de aculturação. E por que ele é cruel? Porque esse processo de aculturação ele não leva em consideração as identidades culturais de cada povo. Não leva em consideração a identidade, eu não posso dizer nacional, porque a gente não se constituía ainda como nação, mas daquele grupo que habitava aqui, né? O que a gente chama de os povos nativos. E os povos escravizados que tinham as suas culturas através das suas sociedades tribais no continente africano. Então, assim, se pouca gente vivencia a cultura negra, se pouca gente vivencia artistas negros, se pouca gente vivencia o que é produzido, porque os índios produzem cultura, essa coisa, olha, nós os evoluídos produzimos cultura, eles, os inferiores, não produzem cultura, são seres que a gente precisa levar todo o progresso, são seres que a gente precisa formar, como se a história e a cultura daquele povo não existissem. O quão perigoso é isso, e a gente vê esses discursos sendo repetidos ainda hoje. E lembrando que eu falei isso na aula passada, né? O século XIX, lá com o determinismo biológico, o século XIX lá com o determinismo geográfico, também foi o século do darwinismo social. Ou seja, Darwin criou uma teoria, né, a teoria da evolução das espécies, né, do processo de seleção natural, e aí o povo doido lá, né, doido não, aqueles que querem dominar o outro, não é algo assim... feito sem intencionalidade, é com a máxima intencionalidade, ou seja, eu ocupo a ciência, eu domino os avanços tecnológicos, eu domino a questão econômica para explorar o outro, certo? Acabei me perdendo aqui. Voltando, o que eu estou falando sobre identidade cultural, né? Então, assim, a identidade cultural surge a partir desse pertencimento. E a culturação por dominação não quer que você pertença, não quer que você tenha essa autonomia de ser, essa autonomia de existir. Ela quer que você pertença ao outro, né? Que você seja dominado pelo outro, né? Que é o bom moço, que é o que traz o progresso, né? Ordem e progresso. Então, as identidades nacionais europeias acabaram se fortalecendo através da exploração do outro, ou seja, os países como França, como Inglaterra, como Portugal se fortaleceram como nação, explorando as suas colônias, né? E fortaleceu isso também no processo de neocolonização. E aí, para finalizar esse assunto, né,
Porque eu fico assim, querendo falar pouco, mas não consigo, né? Eu gosto de esmiuçar, pra gente entender melhor. E o sincretismo religioso. O sincretismo religioso, ou seja, entenda o seguinte, através desse processo de aculturação por dominação, as pessoas começaram a conviver aqui, né? Brancos, negros e povos nativos, né? Os chamados indígenas, né? E acabou que, por exemplo, o negro não podia praticar sua religião. Então, ele foi silenciado. Mas o negro, tão sagaz, por exemplo, ele começou a fazer um processo de sincretismo religioso para poder continuar exercendo a sua fé. Ou seja, à medida que ele ia na igreja, limpar a igreja, falar com os santos, ele começou a associar esses santos aos orixás que ele cultuava no seu país, no seu continente. E eu vou dar um exemplo desse sincretismo. Eu acho que o sincretismo religioso é o que mais é característico, inclusive, da nação brasileira, né? Nós somos uma nação sincrética. Eu vou ler uma canção para terminar, para vocês entenderem do que eu estou falando, o que é o sincretismo religioso. Primeiro, deixa eu citar sobre o conceito, né? É a fusão de várias doutrinas para a formação de uma nova, mantendo características típicas de todas as doutrinas bases. Rituais, superstições, processos ideológicos. O processo de sincretismo mais socializado é o sincretismo religioso. A lavagem da escadaria do Senhor do Bom Fim em Salvador é um símbolo de sincretismo religioso brasileiro. A associação de santos da Igreja Católica Apostólica Romana com os orixás do candomblé. Ou seja, a gente vê isso na canção do Jorge Benjó. É um cantor, inclusive, que eu gosto muito. Ele diz assim, ó. Jorge sentou praça, São Jorge é um santo da Igreja Católica Apostólica Romana. Jorge sentou praça na cavalaria, estou feliz porque eu também estou em sua companhia. Lá no Rio de Janeiro se cultua bastante São Jorge. O Jorge Benjó é carioca e existe um momento de festividade para São Jorge e ao mesmo tempo para Ogum, que seria o espelho aí de São Jorge no candomblé. E aí nessa canção ele fala, né? Jorge sentou praça na cavalaria, eu estou feliz porque eu também estou na sua companhia. E depois ele não fala mais de Jorge, ele fala, Jorge é da Capadócia, viva Jorge, Jorge é da Capadócia, salve Jorge. Depois ele começa a cantar, Ogum, Ogã, que é o cara que toca o tambor, toca pra Ogum. Ogã, toca pra Ogum. Jorge é da Capadócia. Ou seja, ele mistura essas duas figuras que têm semelhanças através do sincretismo religioso. E, por exemplo, eu citei aqui a lavagem da escadaria do Bom Fim. É uma relação entre a Igreja Católica e as práticas do candomblé, certo? E, inclusive, é justamente a festa em que Ogum ele é celebrado. Cristo é celebrado na lavagem da escadaria do Senhor